Eu acho, bom, para contextualizar, acho um filme belíssimo aqui do Luciano, que está aqui já com a gente. A gente decidiu, enfim, eu nem avisei pro Luciano, mó vacilo, né? Mas acho que ele fica de boa com isso. De mostrar o curta dele, o Lado Alto, que é belíssimo, assim, né? Um filme super interessante para começar esse papo. E o filme está disponível no YouTube, está no Vimeo, caso vocês tenham visto pela metade, tenham chegado. Acho que, enfim, até a gente pode começar a conversa com você falando um pouco sobre esse processo desse filme, Luciano. Do que você Ótimo. achou, e depois a gente pode abrir para as pessoas falarem, e a gente depois abrange o papo para falar sobre sua trajetória, sobre suas questões, mas vamos começar, que eu acho que é um filme muito bonito. Aliás, parabéns pelo filme, parabéns pelas suas outras obras também, que a gente vai estar tratando aqui. Prazer em conhecê-lo. A gente está acompanhado de alunos e também dos meus colegas assim, que são excelentes, que talvez você já conheçam, a Daíra, a Lilian Sabac, a Alessandra Cruz. E, aliás, falando sobre isso, é muito legal compartilhar esse momento com eles também. Então, Luciano, queria ouvir um pouco sobre esse filme e depois a gente começa a falar Tá. sobre as temáticas. Beleza. Bom dia a todos. Assim, Ali, mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho muito importante, eu diria que esse intercâmbio, né, desse cinema que surgiu ali logo quando veio o cinema digital e essa força também que veio a internet, que trouxe essa comunicação, eu diria que entre tribos, enfim, entre periferias, negritude, e aí surgiu esse cinema com esse olhar de dentro, né, que foi a partir daí que veio o Cinco Vezes Favela, produzido pelo Cacá Diegues. Então, falando do Cinco Vezes Favela por Nós Mesmos, que foi produzido pelo Cacá Diegues, que ele trouxe essa releitura, esse outro olhar sobre a favela, desses cineastas que são oriundos desses lugares, enfim. A gente, desde esse projeto, a gente já veio tentando trazer a favela nesse cenário mais humano, mais poético, que quebra alguns estereótipos, né? Que a gente, enfim, não conseguia se ver muito na tela com tanta coerência e diversidade. E aí eu, como cineasta enfim, cria de favela, eu tenho essa missão de trazer esse olhar mais poético e mais humano. E o Lado Alto, ele surgiu assim, né? Eu queria falar sobre o afeto, eu queria falar sobre esse universo, essa relação de amor, assim, que tem muito forte aqui dentro, que eu sentia falta de ver isso enfim, até com a pele preta, assim, contando essa história e conduzindo essa história no cinema. E aí surgiu, na verdade, a ideia foi do meu fotógrafo, né, que é o Arthur Sherman, é o que faz os meus filmes. Ele falou: vamos fazer um filme sobre a relação de um menino com a montanha, sabe? Eu acho interessante dois irmãos, né, porque eu sou, enfim, no Vidigal ele fica aqui, né, então a gente tem uma relação realmente com a natureza, né, essa nossa relação de você olhar a cidade de Janeiro de cima, enfim, e o lugar onde você pode respirar, se comunicar com quem já foi. Eu queria falar sobre isso. E eu estava trabalhando no clipe do Rapa, né, o Minha Alma, e um dos atores, que era o gigante, o Ramon, quando foi no prêmio MTV, ele nunca tinha dado, ele nunca tinha, enfim, entrado num avião. E aí, quando a gente estava no avião, ele virou para mim e falou: eu tô perto do vovô. E aí aquela frase me marcou. Eu falei: cara, é esse o motim que vai levar o menino para a montanha. Ele quer falar. E aí nasceu assim o projeto, querendo falar de afeto, história real, enfim. E aí teve o edital da TV Globo, que foi o primeiro edital na história, assim, enfim, da televisão, que abriu para curtas-metragistas, que era um edital que tinha que falar sobre a cidade, os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Eu escrevi o Lado Alto nesse projeto, fui um dos contemplados, foram 200 e poucos inscritos, escolheram 10. E aí, na época, eram 40 mil reais, assim, sabe, para fazer um filme de até 6 minutos. Eu, teimoso, fiz um de 8, né? Que eu falei: cara, vou esticar, porque sobraram algumas imagens, vou colocar. Conversei com a TV Globo, no caso, e queria que o filme não só passasse na Globo, mas que também fosse para alguns festivais. E aí o projeto nasceu assim: a gente teve uma estrutura, a gente conseguiu filmar bem, assim, com esse dinheiro, a gente decupou, os atores ganharam, a equipe, todo mundo ganhou, então foi ótimo, assim. Então foi um projeto muito feliz, cara. Ele ganhou mais de 30 prêmios de festivais internacionais, nacionais, assim, sabe? E é um filme que realmente eu digo que hoje eu estou usando muito dessa premissa para escrever os meus próximos projetos, que é falar mais sobre o afeto e a poesia, assim. São essas duas palavras que eu estou focado quando eu sento para escrever roteiro, enfim, sobre esse universo.
Eu acho, de fato, muito interessante essa questão que eu acho que permeia o seu trabalho e eu acho que de uma geração que você também, em certo sentido, faz parte, tem seus colegas, né? Que é a quebra do estereótipo, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, essa ideia de você produzir algo que seja além do senso comum relacionado à favela, relacionado a uma representação. Eu acho que isso é muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Eu acho tanto nos seus trabalhos, 5 vezes Favela, o Cidade de Deus, 10 anos, você fez com Cavi, o Copa Vidigal, tanta coisa, né? E até mesmo, se você puder, falar isso é uma segunda pergunta, na verdade, sobre sua trajetória, né? Você é um ator também, né? Você é um professor de teatro. Acho que é interessante esse lugar. Aliás, para quem viu 5 vezes Favela agora, você também participa de um conto de um outro diretor, né? É interessante isso, né? Como ator, né? É legal isso, essa questão múltipla. Então, essas duas perguntas, né? A questão que eu acho que é muito forte nessa geração de vocês, e você como representante importante disso, dessa quebra do estereótipo e também depois dessa relação enfim, você como um autor, que é, né, essa coisa do multimídia, né? Do cara que joga nas 11, assim, metáfora futebolística, já que você gosta, né? Adoro. Então, acho que eu vou começar pela segunda, assim. A minha Tá. mãe, ela trabalhava como secretária do lar, né? Fala empregada doméstica, mas eu gosto mais dessa palavra, secretária do lar do Otávio Miller, que é ator, um cara que eu admiro muito. Ele morava nos apartamentos aqui no Vidigal, e minha mãe era empregada dele ali e tal, e eu ficava meio que observando esse mundo mágico dele, decorando o texto, falando sozinho. Minha mãe falava, ó, esse meu patrão é um cara muito legal, mas ele é meio maluco, assim, ele fala sozinho. E essa loucura ali do Otávio Miller, ali, eu com 10 anos já me encantou. Eu senti tive uma coisa que me encantou ali. Aí eu procurei o Nós do Morro. Eu sabia que aqui existia um grupo de teatro, enfim, que formavam atores, e eu procurei o Nós do Morro querendo me tornar ator com essa referência do patrão da minha mãe, né? E aí, quando eu entrei no Nós do Morro, já, enfim, quando eu subi no palco, eu vi que não tinha mais volta. Assim. Eu falei, cara, não tem mais volta, é isso que eu quero para minha vida. Com 10 anos, muito determinado, né? E a partir disso, eu comecei a ter essa ascensão, assim, dentro da minha casa, sabe? Eu fiz um longa canadense, aí eu morava numa casa de telha, toda de telhado, coloquei a laje. Aí minha mãe falou, opa, minha mãe sentiu que esse trabalho ele ia me potencializar economicamente, enfim, e poderia me projetar para o mundo, que foi o que aconteceu através do cinema. E aí entrei no Nós do Morro, sou da primeira geração do Nós do Morro, que é um grupo que existe aqui há quase 4 décadas. Eu estou há 30 e poucos anos no Nós do Morro, e a ideia do Nós do Morro é formar atores e técnicos. E aí, como ator, já participei de 28 filmes, assim, fiz alguns filmes, também fiz alguns trabalhos para a TV como ator e tal, e comecei a estudar cinema, assim, também, aqui dentro do Nós do Morro, com a Rosane Svartman e o Vinícius Reis. Eles vieram para formar o núcleo de cinema. Aí eu comecei a ter acesso a roteiro, prática de roteiro, história do cinema, e aquilo também me encantou. Nesse momento, eu tive um irmão meu que ele virou traficante, e aquilo eu tenho 5 irmãos, e aquilo me machucou muito, né? Ele era muito novo. Eu comecei a escrever poesia, isso virou um roteiro, virou um filme que chama Neguinho e Kika, que inclusive está no YouTube também, Neguinho e Kika. E aí fiz meu primeiro curta em parceria com o Cavi Borges, né? Ele viu o roteiro, enfim, investiu, e através desse filme o Cacá Diegues viu no Festival do Rio, me convidou para o 5 vezes Favela, aí eu entrei no mercado. Enfim, essa é a minha história, essa formação de ator-diretor, né? E no Nós do Morro, a gente como professor, a gente tinha sempre, todo final de ano, a gente tinha que montar uma peça com os alunos de teatro. E isso também fazia com que a gente montasse cenário, enfim, se virasse ali com figurino, tinha que jogar nas 11, como eu uso essa metáfora do futebol. Então, eu aprendi que como artista no Brasil, para eu poder pagar os meus boletos, eu tinha que jogar nas 11. Aí eu comecei a preparar ator, comecei a escrever roteiro ali dentro do audiovisual, produzir ator. Aí eu fui para o mercado fazendo tudo isso e eu gosto de fazer tudo isso, sabe? Agora eu curto mais assim, dirigir, óbvio, até mais que ator. E aí, enfim, fui fazendo algumas coisas. Por que eu curto mais dirigir? Outra pergunta. Porque eu acho que, como ator, eu como ator sofri muito com os meus personagens, assim.
Eu era sempre muito convidado para fazer personagem ligado a estereótipos, sabe? Assim, eu sempre digo que assim, eu não tinha um figurino bacana, eu não tinha família nas histórias. Isso foi me traumatizando. E eu percebi que eu escrevendo a minha história, eu poderia mostrar um outro lado mais humano. Assim. Então, eu acho que isso também tem a ver com quebrar o estereótipo. Por exemplo, eu vi a entrevista do João Manuel Carneiro, né? No Bial. E aí o Bial perguntou para ele sobre a novela O Segundo Sol. Assim, falou, você viu como foi equivocado você escrever uma novela que se passa na Bahia com um elenco Wright, assim, um elenco todo branco, uma novela da Bahia. A Bahia é a África brasileira, cara. E aí o João Manuel Carneiro, assim, gaguejou, falou, eu errei, sabe? Eu aprendi com esse erro. Realmente, eu aprendi. Então, assim, eu acho que é esse erro que existe há quase, sei lá, 100 anos, sabe? Não sei quanto, quase séculos, assim, que tem essa contradição histórica, que eu vejo o cinema assim, cara. Isso me incomodava muito, assim, eu não tinha referência, cara. Quando eu vi o Faça a Coisa Certa do Spike Lee, eu falei, nossa! Eu fiquei assim, sabe? O acesso que a gente tinha, ir para o cinema sempre foi muito caro para a gente que mora na favela. Aí o Lagoa Azul, isso não era referente. Os filmes que passavam na TV eram muito, sabe, era muito estranho, assim. Eu falei, cara, eu não me vejo nesses filmes, assim. E aí eu senti falta disso. Então, quando veio essa avalanche com o cinema digital, que o digital ele trouxe essa democratização, né, essa luta pela democratização audiovisual, aí começaram a surgir o cinema que veio das aldeias indígenas, né, dos interiores do Brasil, das favelas. Aí, nos festivais de cinema, eu comecei, além dos filmes americanos, ali, o Spike Lee, eu comecei a me enxergar. Eu falei, opa, eu acho que essa diversidade que o cinema brasileiro precisa, né? E aí eu vou cumprir essa função como diretor. Então eu falo que assim, eu vou pro caixão com essa causa, sabe? O meu cinema é esse cinema, assim. Eu sempre brinco que branco no meu filme é cota, sabe? Porque assim, porra, não aguento mais ver filme, tipo, muito, sabe? Até hoje vai estrear uma série, você olha e você fala, cara, o elenco todo é branco. Como assim? Brasil? Então assim, então eu acho que é problemático o negócio. E eu como diretor, eu tenho que trazer isso que você viu agora. Um elenco todo negro, você viu? Você não pensou isso. Ah, o elenco é preto. Não, é uma história de um pai, um filho e um amigo. Ponto. Aí você humaniza o negócio, entendeu? Eu acho que essa é a minha luta para quebrar o estereótipo. Ótimo, Luciano. Acho que você... Uma coisa muito interessante, essa ideia de a resolução do estereótipo está em produzir uma escrita própria, né? Ou seja, uma autoria própria, né? Você poder, enfim... Tá aí a diferença, por exemplo, do Cinco Vezes de Favela primeiro desse agora, né? Da ideia de você poder dar a voz a quem está falando de dentro, né? De uma experiência própria. Mesmo até que vocês humanizem, vocês homenageiem, né, o Leon ali no final, né? Tem aquela coisa da homenagem ao leonismo e tal, né? É um cara importante. Mas acho que é interessante essa ideia da escrita própria. Queria que você falasse mais dessa ideia. Eu acho que está muito presente na sua fala agora, a ideia de uma democratização, né, do cinema através desse corte histórico, né? Você falou das tribos indígenas, acho muito interessante. Como é que você vê, acho que é muito disso, né? Como é que você vê essa democratização do audiovisual atualmente? Você vê uma ruptura? Você vê a gente avançando? Como é que você que está dentro do mercado, como você falou, que está produzindo, que está fazendo, como é que você vê essa trajetória nesse momento, né? Você vê um campo mais aberto ou um campo que vai e volta, ou um campo mais fechado que quando você começou a produzir, principalmente como diretor, né? Pensando assim, essa chave, já que você gosta bastante disso, né? Como é que você vê esse processo? Eu acho que tem duas, enfim, você falou de chaves aí, a gente tem duas aí muito nítidas. Primeiro, eu acho que assim, é um grande avanço e um grande presente para o cinema brasileiro ter esse cinema que surgiu. Eu sempre volto a pós-digital, que é você trazer uma diversidade e um enriquecimento nesse lugar. Esse cinema que vem da aldeia, esse cinema que vem da favela, você traz uma diversidade. Então, isso, para o cinema brasileiro, é um presente. Eu percebi isso viajando, indo para Cannes, indo para Berlim. Então, assim, esses festivais grandes, assim, que eu pude ir com os meus filmes, eu percebi o quanto até o mundo queria ver esse cinema, né? Hoje, enfim, você ter essa diversidade ir para esse lugar é um grande enriquecimento. Ainda temos algumas limitações no sentido mercadológico, né? Ainda, eu acho que a distribuição, agora os streams estão muito fortes, enfim. Então, acho que ainda tem um domínio ali
embranquecido, que às vezes e elitizado e privilegiado, que não cede o seu lugar de privilégio para a diversidade. Então, ainda tem alguns equívocos mercadológicos, mas eu acho que a gente já assim, não tem mais volta. O plural audiovisual está aí, a gente já provou, né? Que está aí. Então, eu acho que tem esse lado de enriquecimento e esse lado ainda de uma luta de inclusão no mercado. Eu acho que tornar isso mais acessível. E os streams, assim, acabou se tornando muito forte, né? Agora, eu vejo como a favela consome, cara, muito forte, né? Então, eu acho que a gente também tem que ir para esse mercado. Então, eu acredito que tem essas duas coisas que eu acho importante para o cinema brasileiro. E é exatamente dentro da frase que a Djamila trouxe, né, cara? É o lugar de fala. Eu falei da aldeia indígena, falando desse lugar de fala, a gente tem que saber como que a gente recebe essa notícia, como que a gente recebe a notícia sobre os indígenas, assim. É muito importante você estar com o nativo, né? A pessoa que vive aquilo, né? A pessoa, enfim, que tem aquela história, que tem muita voz, né? Que foi calada durante muitos anos e que quer falar. Então, quando a câmera vira esse palco, sabe? Quando a câmera vira esse elo para o mundo, que é o que eu falo do cinema, aí eu acho muito interessante. Eu acho que só vai enriquecer para nós, espectadores do cinema brasileiro. Então, eu vejo assim, tem um grande avanço e o público quer essa diversidade, a gente precisa quebrar essa coisa mais mercadológica ainda. Eu estava mutado. Desculpa. É aquele clássico de... É o meme da internet, né? Tá mutado. Mas, enfim. Não, gostei muito dessa ideia da democratização, né? Eu acho essa necessidade da diversidade. Eu queria que você falasse, então, um pouco sobre algo que você já citou aqui, que é qual a sua relação com o cinema digital, com as novas mídias. Você, de alguma forma, tocou nesse ponto algumas vezes aqui, né? E, então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que você está... como é que você, Luciano, que está né, produzindo já há algumas décadas, como ator, como diretor, mas principalmente como diretor, né? Que eu acho que é a questão central aqui, né? Como é que você se relaciona com essas novas mídias e com esse cinema digital, né? É uma pergunta dupla. E também com a questão do streaming, levando em consideração, por exemplo, até o sucesso do Cidade de Deus 10 anos depois no Netflix, enfim. Então, mas também com outras mídias, né? Com o YouTube, com o Vimeo, ou com essa ideia do cinema digital, que também opera numa possibilidade de democratização dos meios, né? Em certo sentido. Acho que era muito mais difícil fazer filme como Viola, sabe como é que é? E ter que ir sei lá, no laboratório líder de Botafogo para editar o filme, sabe? Isso era uma coisa mais restrita, né? Em certo sentido. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A sua relação com o cinema digital, com essas novas mídias e também com o streaming, enfim, esse lugar aí que você apontou, acho que você falou algumas vezes, e vou pegar esse gancho para você entender sua posição. Eu acho que não só restrito, como extremamente caro, né? Exato. Eu peguei essa virada da película para o digital. Eu lembro que o primeiro filme que o Nós no Morro fez, chama Mina de Fé, da Luciana Bezerra, foi um edital da Rio Filme na época, assim, era um filme de película ali. E era uma loteria, né? Ainda né? Edital, né, cara? Então, assim, a gente aprendeu a fazer filme assim, mais colaborativo, né? O Cavi Borges entra muito forte nisso, né? Essa coisa mais de cooperativa, da gente unir as produtoras, unir as etnias, unir as cores em prol do cinema, né? E através de parcerias. E aí veio. Então, quando a internet mudou o mundo, né, cara? O digital mudou o mundo, né? Isso é fato. A gente vive um outro mundo, né? Hoje você está numa sala, às vezes você olha, está todo mundo no celular. Por exemplo, ontem o meu sobrinho pegou o celular dele e filmou um menino mototáxi subindo a ladeira com um sol assim de fundo, assim, sabe, um flare entrando. Ele me mostrou, eu falei, cara, olha esse plano, que lindo. Então assim, ele já fez um plano, meu sobrinho de 9 anos, sabe? Ele adora fotografia. Então assim, é cinema, sabe? Assim, ele criou um plano ali que foi referência. Eu falei, opa, vou usar isso aqui em algum filme. Sabe? Então, eu acho que o digital ele trouxe isso, sabe? Ele trouxe essa certa independência de comunicação, assim, né? A gente, quando eu falo desse cinema, e aí quando surgiu o digital, eu lembro que eu acompanhei toda a virada também, o Brasil viveu eu lembro que na época o Gil era o ministro da Cultura,
e chegou câmeras digitais aqui no Nós do Morro, eu não esqueço disso, foi o Ponto de Cultura e tal, e aí eu pude, a gente tinha uma câmera, né? Tinha uma câmera, eu falei, opa, chegou uma câmera aqui, o que a gente pode fazer com essa câmera? Chegou um kit de som, chegou um kit de luz, vamos filmar nossas histórias. Então ali começou a permitir um acesso para esses lugares. Então quando eu falo de cinema digital, eu falo de acesso, né? Porque você tem uma câmera com, enfim, película, era impossível dentro de uma favela a gente filmar assim, né, cara? De uma aldeia indígena filmar assim, né? Então eu acho que é isso. Quando eu falo de cinema digital, eu sou filho de cinema digital, né? Porque ali ano 2000 ali, aí a gente começou a filmar, o meu primeiro filme surgiu ali. Então acho que essa busca pela democratização foi assim. Eu acho que muitos outros cineastas também surgiram assim, né? Gabriel Mascavo, se a gente for citar alguns nomes aqui, a gente vai perceber assim. O próprio Jackson D também, ele fala um pouco disso, assim. Então a gente tem alguns nomes aí do cinema hoje que está muito forte que acompanhou essa virada. Então quando eu falo desse lugar. E quando eu falo de streaming, cara, é assim, aí a gente começa a falar, né? A gente começa a falar da plataforma ali do YouTube e tal, mas o que eu falo é que é muito forte o consumo hoje, assim. Por exemplo, os meus alunos, adolescentes, eles não assistem mais novela, assim, sabe? É Netflix, é Amazon, é discussão em aula, sabe? As séries que estão muito fortes, assim, eu dou aula de teatro, às vezes, interpretação para ator, ali eu vejo essas discussões muito fortes. É o Sex Education, sabe? É o Atlanta, enfim. Alô? Oi, tô ouvindo. Então eu acho que stream é isso. Eu falo assim, eu fui convidado agora, porque não pode falar muito, porque tem uma coisa de exclusividade, para dirigir um documentário sobre o racismo estrutural, onde eu sou personagem, também sou diretor e meio que personagem, para uma plataforma, assim, sabe? Então eu percebi que agora, com essa loucura que está o Brasil, a Ancine, tudo isso, o próprio Fernando Meirelles, a gente conversou com ele para ver se ele produzia. Ele falou, cara, procura streams, vai nos streams. Vai logo agora. Se você quer filmar isso, vai logo. Se tem pressa, vai logo. E deu certo. Assim, a gente procurou, levou o projeto, olharam com carinho, assim, entrou no momento, no time certo. Então, acho que é um lugar ainda, sabe? Assim, ainda é um lugar. Eu falo até de acesso. O que eu falo é o seguinte, eu filmo muito o povo, né? Eu gosto muito do povo. Eu adoro o povo. E aí eu percebi que tinha muitos cineastas que estavam filmando, o povo ficava restrito a festivais, assim. E o povo não se via, assim. Eu falava, cara, o povo não se vê. Aí ficava uma coisa meio cool ali, intelectual, mas assim, o povo não... E eu sempre gostei da massa, assim. Então eu quero chegar na massa, sabe? Se eu tenho que ir para stream ou para TV, que é uma luta, eu diria que até meio pesada, assim, para chegar nesse lugar, mas eu quero que o povo tenha acesso, cara. A gente tem que criar políticas de acesso, seja uma sessão aberta no campo de futebol, na praia. O povo tem que ter acesso a esses filmes, eles têm que se ver. Então, eu acho que é tentar chegar aí. Eu falo a nível de distribuição, entendeu? Muito, muito legal, acho. E legal, parabéns, aliás, né? Sei que não pode falar muita coisa do qual plataforma, mas legal, assim, você vai fazer um documentário sobre essa questão que é tão importante, né? Quer dizer, desde sempre, na verdade, mas que pelo menos uma parte da sociedade está pautando isso como algo interessante. Eu acho que você falou sobre esse negócio da transição, né? Tem um filme muito legal que é o Ladrão de Cinema, né? Do Coni, que o pessoal pega... Acho que tá ligado esse filme, né? Eles pegam, eles roubam... Eles, na verdade, não roubam, eles acham, né? Um material no carnaval, aí filma na favela, Tiradentes, né? É um barato esse filme. Isso lá nos anos 70, você vê como ali é identificado. Então fica a dica minha do Luciano desse filme, que é um filme bem legal, com Milton Gonçalves, com Antônio Pitanga, assim, elenco incrível, né? O Adair, você queria perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar uma coisa para você. Você queria perguntar alguma coisa, Adair? Você entrou aí na... Você queria falar uma coisa? Tá mutado, Adair. Aquele... Ih, tá mutado. O tá mutado é ótimo, né? Isso é bem... Você tá silenciado. Não, mas você pode fazer as suas questões, e aí é que tem 2 ou 3 coisas que você colocou que eu queria comentar um pouco com ele, falar um pouco, mas vai na sequência sua aí. Tá bom, Adair. Pensei que tava... Como você entrou, eu falei, bem, de repente você queria falar, mas beleza. Não, tem 3 coisas que eu quero falar, sim, mas Sim. para que abrir. Tá.
Luciano, então, eu queria que você falasse um pouco sobre o Cidade de Deus 10 anos depois, né? Já que você falou um pouco sobre streaming, desse impacto, né, do filme, eu acho que é um filme muito interessante e que também eu acho que entra nessa questão de tudo aquilo que você falou, né? De quebra de estereótipo, da relação com o cinema digital, com o streaming, assim como os outros filmes também. E é interessante também a relação com Netflix, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre a produção, sobre a recepção, sobre a sua relação com o filme, com tanto Cidade de Deus o primeiro, quanto você poder produzir uma interpretação com isso junto com o Cavi, enfim, que eu acho que é um ponto importante, assim, né? A meu ver, né, da sua trajetória. Eu queria ouvir um pouco de você falar sobre isso também. Então, eu trabalhei no filme Cidade de Deus, do Fernando Meirelles e a Kátia Lund, né? Ali eu fiz um trabalho de pesquisar elenco e depois teve uma preparação com os atores antes da Fátima Toledo chegar, assim. Um trabalho muito marcante, que foi, enfim, rodar as favelas atrás desses atores jovens, assim, que queriam fazer cinema. E aí, enfim, daí surgiram muitas pérolas, né? Leandro Firmino, Douglas Silva, entre outros. E aí o Cidade de Deus foi meu estágio de cinema. Eu estava estudando cinema na época do Nós do Morro, e aí eu vendo a Kátia Lund e o Fernando Meirelles falar sobre narrativa, escolha de elenco, tudo aquilo ali foi muito forte como experiência ali, prática para mim, sabe? Eu sempre digo que foi meu estágio. Não tinha noção do que ia acontecer com o filme, mas eu, por ser ator e por ser negro, eu já percebi que poderia ser complicado essa palavra chamada glamour e sucesso na vida daqueles atores ali, né? Porque eu já tinha passado por isso. E aquilo ficou no meu inconsciente. O filme lançou, foi um grande sucesso, enfim. Aí depois eu dirigi um dos episódios de 5 vezes Favela, comecei a viajar o mundo com o filme. Eu lembro que eu estava indo para Biarritz, no sul da França, para um festival de cinema, e eu perdi o voo e fiquei perdido na França. Fui para casa de um amigo meu, era 1h da manhã, falando meu inglês ali e tal. E aí, de repente, eu não sabia para onde ir, estava perdido. E veio um jovem, assim, sabe, indo para uma festa, eu acho. E aí eu falei que eu era em Brasília, eu sou brasileiro, estou perdido, preciso de ajuda. E aí ele falou, City of God, filme? Ele não falou Pelé, Neymar. Aí eu falei, what? Aí eu falei, eu trabalhei no filme Cidade de Deus. Ele, mentira, eu trabalhei no filme. Eu conheço os atores. Aí o menino era fã do filme. O menino eu tive que pegar um trem, eu estava super perdido, assim, para chegar na casa do meu amigo. E o menino foi comigo, assim, falando emocionado do filme. Quando eu voltei pro Brasil, eu tive noção. Eu falei, nossa senhora, como esse filme é potente no mundo, sabe? Aí eu percebi. E aí o Cavi me procurou e falou, cara, o filme tá fazendo 10 anos, a Maria do Rosário está escrevendo um livro sobre o Fernando Meirelles, falando sobre os 10 anos, e a Maria do Rosário falou, assim, veio com a proposta de fazer um documentário sobre os 10 anos do filme Cidade de Deus. Eu falei, Cavi, ótima ideia, cara, vamos falar sobre isso, mas vamos focar nos atores. Eu acho que tem uma coisa ali que o mundo precisa saber, né? E aí a gente foca nos atores. O Cavi, beleza, concordou. E aí a gente procurou o Fernando Meirelles ajudou a gente, passou um e-mail para o Canal Brasil, o Canal Brasil chegou com uma verba inicial ali. O Fernando não quis produzir, ele falou, cara, eu quero que vocês... Ele foi inteligente, ele falou, eu quero dar total liberdade de vocês falarem o que vocês quiserem, inclusive os atores quiserem me criticar, e fiquem à vontade para isso, é importante o filme ter esse lugar e ter... Então a gente teve essa liberdade e eu tive um processo muito doloroso também, porque eu reencontrei alguns atores, né? 10 anos depois, e eu encontrei algumas situações ali que me machucou, assim, eu me senti culpado, era uma coisa meio de ética ali, então não foi fácil filmar, sabe, assim. E ao mesmo tempo é isso, eu falo que assim, Cidade de Deus 10 anos depois é um filme que ele traz esse panorama na vida dos atores do filme e mostra como o racismo estrutural influencia na vida desses atores, assim, de uma forma muito forte, né? Como está presente no mercado, né? Você vê que eles falam muito disso, que o Leandro fala, cara, eu não quero mais estar fazendo esses personagens, né? Eu não quero, assim. E aí tem a questão familiar também, que é muito não tinha estrutura. O Alexandre fala dos dois mundos, que é você estar em Cannes, de repente chegar em casa e sua casa tem uma goteira na sua... Então, assim, esses dois mundos, tudo isso, eu já tinha passado por isso, de certa forma. Então, eu diria que Cidade de Deus 10 anos depois é um pouco meu alter ego e o microfone, o palco e a câmera para esses atores falarem para o mundo sobre essa experiência e a relação com o sucesso e o racismo estrutural, assim.
E aí foi isso. E o documentário também foi muito bem, enfim, a gente rodou muitos festivais. Aí no Rio Content Market, uma pessoa do Netflix procurou a gente e aí comprou o filme está lá no mundo todo. Depois eu voltei para a França e tive um jovem também que tinha assistido o filme, assim. Então eu acho que é isso. A gente está falando com 26 países, não sei, sabe? Então é muito importante também estar lá. Então é isso. Eu digo que é uma reflexão sobre o Brasil 10 anos depois do filme Cidade de Deus, assim, esse documentário. Acho que é um documentário muito potente, de fato, né? E é muito interessante essa ideia do que a gente falou anteriormente, né? Da possibilidade do streaming apresentar uma plataforma nova de narrativa, né? Você está podendo produzir isso, enfim, e também no seu próximo documentário. E aí eu vou sair um pouquinho, mas não muito, na verdade, um outro aspecto que eu acho que está presente em todos os seus filmes, né? Assim como muitos cineastas da sua geração, mas também de outras, né? De uma representação da cidade, né? Do Rio de Janeiro, principalmente. Acho que é o protagonista de todos os filmes, né? O Rio de Janeiro, a favela, usualmente, mas o Rio de Janeiro, né? Que tá, enfim, favela é uma parte importante da cidade, o Vidigal você sabe, né? Enfim, disso tudo. Aliás, tem um belo filme o último filme do Sérgio Ricardo, né? Que nos deixou recentemente, infelizmente, né? Que ele fala daquela questão da tentativa de desacabarem com o Vidigal lá no final da década de 70. Mas eu queria saber disso, né? Da sua relação como autor com a cidade que você está retratando, com o seu lugar, né, dentro da cidade e seu olhar diante disso, né? Como é que você vê o Rio de Janeiro, como é que você vê o Vidigal, como é que você vê né, do maior para o micro, né, do seu cotidiano, disso tudo. E até mesmo te fazer uma pergunta, né? Como é que você vê, por exemplo, você falou de 5 vezes favela, falou de Cidade de Deus, mas você também participou de 5 vezes pacificação. Eu queria saber também as suas impressões diante desse filme, né? Que já tem alguns anos, né? Como é que você vê tudo isso? Eu sei que é uma provocação, mas eu também queria ver como é que você vê diante disso tudo. Eu acho que desde do primeiro curta que você fez até... Provavelmente, eu imagino que o documentário do racismo estrutural também toca na cidade, passando por 5 vezes favelas, 5 vezes pacificação, o Copa Vidigal, que você não citou, que foi muito legal, aliás, né? Como é que você se vê diante o autor diante da cidade, né? A relação com a cidade, né? Interessante porque isso surgiu de uma forma muito inconsciente, mas é muito interessante. Porque, por exemplo, eu fiz um documentário agora durante a pandemia que chama Janelas Daqui, que eu resolvi filmar as pessoas em suas janelas falando sobre esse momento, assim, que a gente sabe que os maiores índices assim, de mortes estão acontecendo nas favelas, e aí a gente queria escutar as pessoas daqui, assim, sabe? Então a gente fez um documentário sobre isso, e aí eu mandei para o Vinícius Reis, que é o meu mestre, assim, que fundou o cinema aqui, e ele falou, cara, o seu filme tem muita arquitetura. Eu achei muito legal, porque assim, eu uso muito drone mesmo, assim, sabe? Eu abusei do drone ali em alguns momentos, e tem uns enquadramentos ali de janela, sabe? Tem um olhar, e ter esse olhar externo eu acho também importante, porque a gente consegue enxergar a coisa. Tem um amigo meu que ele usa, usando o futebol como metáfora, que ele fala, quem está de fora vê melhor o jogo, né? Que é um dos técnicos aqui, o professor de futebol. Quem está de fora vê melhor o jogo. Então é interessante esse olhar externo também. E a Rosane Svartman, enfim, escreveu uma tese sobre cinema que surgiu da favela, ela me entrevistou e ela falou, você viu que você usa muito a câmera do alto? Você viu que você tem muita coisa do plongé e o contra-plongé? Eu falei, é verdade. Ela falou, por que será? Eu falei, cara, é por causa da laje, né? Então a gente vê a cidade muito de cima, cara. O Vidigal, ele tem essa coisa de cima, né? E eu, enfim, soltei pipa e tal. Então esse olhar de cima é uma coisa que foi para onde eu vou colocar a câmera, sabe? Muito interessante isso. E isso acaba virando esse olhar mais ligado à arquitetura e à cidade. Então, como é que eu vejo a cidade? Assim? Eu vejo a cidade de cima, literalmente, né? O que é aquela montanha, assim? Mas economicamente a gente está embaixo, né? Muito louco, né? Porque assim, a nossa diferença, às vezes, do Leblon para o Vidigal é uma questão mais econômica e cultural, né? Mas a gente tem esse olhar de cima mesmo. Então esse olhar ele vem inconsciente para onde a câmera vai ficar, sabe?
E eu tenho uma relação muito estranha com o Leblon, cara. Assim, eu tenho uma relação estranha ainda, sabe? Eu ainda, por exemplo, eu faço natação no Monte Líbano, sabe? Assim, eu tenho que estar nesses lugares. Mas eu tenho uma relação ainda de me reaproximar nesse lugar, sabe? De pertencer a esse lugar. Porque é o que você fala, a gente fala sobre o Rio de Janeiro, sabe? Fala sobre a cidade, não é sobre o Vidigal, é sobre a cidade. Então, essa relação é uma relação que eu estou melhorando, assim, me relacionar bem com todas as classes, né? Por alguns traumas que eu vivi desde criança, e ao mesmo tempo esse olhar de cima, né? Então, acho que metaforicamente talvez eu tenha te respondido assim, como é que é essa minha relação. E eu acho que vai estar presente mesmo, vai estar presente. Porque é importante falar das cidades, seus muros, suas diferenças, eu acho importante. Isso me atrai. Isso é muito bonito. Aliás, acho que o filme que te exibiu aqui é isso, né? Essa perspectiva. Acho que você talvez tenha algo que está presente em vários momentos do filme. Eu acho que o Ladoto você mostra isso, né? Você consegue falar sobre isso de forma muito bonita, né? Porque aqui a gente tem uma diversidade de imagem, diversidade de sons muito interessante, cara. Só para não esquecer, por exemplo, esses dias aconteceu uma coincidência, não sei se é coincidência também, acho que a ancestralidade diria isso, que é a ancestralidade, que estava tocando um ponto de macumba aqui no centro, no candomblé, e um culto, e eles se conectaram, sabe, o tambor com um pastor cantando, mano, isso é genial, isso é genial. Eu falei, mano, se eu ligo o som aqui, se eu tô com um boom aqui, alguma coisa assim, isso é genial. E ao mesmo tempo tem muita imagem, sabe? Assim, eu estar na garupa do mototáxi, olhar o retrovisor, sabe? Você vê a favela ao fundo sumindo no retrovisor. Então, essa relação com a cidade, com o som, são 24 horas que eu vivo isso. Então, é muito forte. Eu acho que o cinema ele é essa poesia cotidiana da imagem, né? E saber captar isso é muito bonito, assim, de fato, né? E cada um tem um olhar, né, sobre isso. Isso é muito legal, a gente sair de um certo senso comum de sempre. Eu acho isso muito interessante. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu vou abrir para o Adair, para a Lilian e para a Lê, que são nossos professores, mas tem uma pergunta aqui do Cauê, que é um aluno, e ele falou para responder no privado, não vou te fazer pergunta. O seu nome é Luciano Vidigal porque é nome artístico ou porque é seu nome mesmo? Muito boa pergunta. Eu escolhi esse nome no filme do Cacá Diegues, eu era ator, no Veja Esta Canção, que foi um filme que ele fez sobre, enfim, ele pegou algumas canções da MPB ali e resolveu transformar em alguns curtas e virou um longa. E eu era criança, fui ator desse filme, eu fiz o episódio Você é Lindo, eu lembro, que era a música do Caetano. E aí a Rosane Svartman, que fundou o Núcleo de Cinema, era assistente de direção, e ela me perguntou, eu preciso de um nome para colocar nos créditos, quando sobe aquelas letrinhas, eu preciso do seu nome. Qual é o seu nome? Eu falei meu nome de documento para ela, né? Ela falou, não, você pode escolher qualquer nome. Eu falei, qualquer nome? Ela falou, Eu falei, então eu quero Vidigal. Eu lembro dessa cena, assim, no set. Esteticamente eu acho bonito, né, o nome. E tem uma coisa mesmo do saudoso Yuca, que ele falava, vocês precisam do favelismo. Vocês precisam ter orgulho desse lugar. Vocês que são desse lugar. Então, eu acho que tem esse favelismo, assim, de eu gostar desse lugar. Eu sempre falo que o Vidigal é um nome artístico, abriu muitas portas. Eu sempre, nos testes de elenco, o Luciano Vidigal. Oh, que interessante. Abriu muitas portas, como ator também. Mas eu sempre digo que a favela é a minha segunda mãe, cara. Eu fui criado pela minha mãe, sem pai, assim, presente. E a favela, eu aprendo muito com a favela, cara. Ela tem sempre o certo e errado muito perto ali, sabe? A coisa é muito a coisa é muito verdadeira, é muito potente, é muito latente. Então, assim, como diria o Mano Brown, você sai da favela, mas a favela não sai de você, né? Então, eu acho que ela não vai sair. O Vidigal, ele vai comigo eternamente, assim. Que legal. Desculpa, eu perguntei pra ele porque eu achei que ele sabia pra ele me responder no privado. Porque eu fiquei realmente na dúvida, porque podia ser seu sobrenome, porque existe esse sobrenome, ou você poderia ter escolhido. Eu fiquei realmente na dúvida. Você mora onde hoje, Luciano? Tipo, eu moro no Vidigal. Eu moro no Vidigal ainda? Eu moro no Vidigal, Eu sou nascido e criado aqui, mas enfim,
eu falo que assim, eu acho que o artista é do mundo, né, cara? Então você tem que trabalhar o desapego. E eu tô começando a querer desapegar. Eu penso em me mudar, assim. Mas eu moro aqui ainda, mas penso em me mudar. Deixa eu puxar daí, Gabriel. Posso? Vai lá, vai lá. Não, é só porque eu tinha uma questão relacionada justamente a essa coisa do Vidigal, que é a história do... A gente já teve essa conversa, Luciano, do ser cineasta de periferia, da coisa do assumir essa categoria que surgiu aí ao cinema da periferia, e eu sei que você tem uma visão bem crítica em relação a isso, mas tem essa coisa também de você ter o Vidigal no nome, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu gosto muito de te ouvir falando sobre isso, essa sua opinião em relação a assumir essa, né? Sou um cineasta da periferia, e por quê? Porque se isso limita, se isso... Eu queria que você falasse sobre isso. Sim, Ale, eu acho que limita. Inclusive, hoje eu estou um pouco mais tranquilo. Acho que eu amadureci. Eu lembro que isso veio do Cacá Diegues. Saiu uma nota no Anselmo Góes falando: cineasta de periferia, vão para Cannes. E aí eu falei: Cacá, tá errado, eu sou cineasta. Eu falei isso para ele, até brinquei com ele. Você é cineasta da Gávea? Você não é cineasta da Barra? Você não é. Por que eu tenho que ser cineasta da periferia? E ele adorou isso, assim. O Cacá, com a sua escuta, falou: você tem razão, Luciano. Aí ele começou a usar isso. Não tem... Então, acho que esses conceitos, às vezes, tipo, cara, é o que a Luciana Bezerra fala: eu quero falar sobre ET. Eu não vou ficar falando só sobre a favela. Talvez o meu ET seja favelado, talvez. Mas eu quero falar sobre tudo. Eu sou artista, não me coloque numa caixa. Sacou? Não me enquadre numa caixa. Então, assim, eu sou livre. Então, eu acho que esse conceito de me limitar nesse lugar é uma coisa que me incomoda um pouco, mas, ao mesmo tempo, é importante também para uma geração a gente falar: esse cinema é um cinema que veio da favela. É um cinema seu, é um cinema pertencente a você que veio daí. Então, assim, eu acho que isso também é referência. O que eu acho é que tem que tomar cuidado com isso, assim, para não nos limitar e não nos levar para esse lugar. Tipo, eu quero poder filmar, eu quero poder fazer filme sobre o que eu quiser, de verdade, assim. O João Moreira Salles uma vez provocou, falou: cara, eu quero que vocês filmem a gente, assim. Quero ver o olhar de vocês sobre a gente. Interessante, sabe? Então, assim, eu gosto desses desafios, sabe? Eu gosto dessa liberdade, assim, sabe? Mas eu acho que mesmo se eu filmar na Barra ou no Leblon, a favela vai estar aqui, sabe? São 40 anos vivendo nesse lugar, então eu acho que tem isso. Mas a mesma coisa vem para o cinema negro, sabe? É importante, assim. O LGBTQ+, é importante, sabe? Mas é importante saber que nós somos livres. Não nos coloque em caixas. Só isso, eu acho. Eu acho que a resposta é essa. Eu acho que essa contradição é muito interessante, você pensar isso, né? Ao mesmo tempo que existe uma história a ser preservada, né? Uma história de vocês, desse novo cinema. Acho que você falou do Veja Essa Canção, muito interessante essa trajetória, como ela se mistura com o cinema brasileiro, né? Veja Essa Canção aquela faísca do começo retomada, e aí a gente vai chegando no trajeto Rosane, né? Que é, enfim, importante para o audiovisual do Brasil nesses últimos 30 anos, muito importante, né? E até chegar no que está se vendo hoje em dia, né? Muito interessante ver como sua trajetória se mistura com o que acontece dos anos 90 para cá. Ouvindo você falar, eu pensei muito nisso, né? Eu lembro lendo Garota, assim, no jornal, Veja Essa Canção, o cinema retomando. Aí depois tem Colato Joaquina, mas você vê que era a faísca disso, né? Muito interessante isso. E você falou do Yuka também. Eu conheci o Yuka também. Isso é uma fala pessoal, né? Conheci o Yuka através do meu amigo, que é o Dileve, que é um rapper, né? Então foi muito gratificante, né? Ouvir as coisas do Yuka. Não é nem uma pergunta, é só uma fala, porque você falou dele, sempre era muito incrível, né? Vê-lo falar, e saudade dele também. Enfim. Mas é só isso, eu queria abrir para dar isso. Eu queria falar isso, cara, não tem pergunta não. Eu lembrei conhecer o Marcelo foi uma... Mas o Caderno também conheço, ele pode falar. Mas foi uma coisa incrível, que um ponto comum que foi muita sapiência ter tido essa honra de conhecer o Yuka. Mas enfim, eu vou abrir para daí, Luciano. Tá bom? Acho que ele tem algumas perguntas legais. Oi, quer dizer, oi, Luciano, tudo bem, querido? Tudo certo. Tá. Não, é que essa conversa aqui é muito interessante porque, como a própria Lê já chorou lá no início,
né, com o primeiro filme, quer dizer, ele é um diálogo aqui que, ao mesmo tempo, parece que já é cinema, né? Parece que já está se produzindo, quer dizer, está sendo vivido, né? Eu quero falar de uma primeira emoção. Quando você estava falando aí, eu fiquei quase me sentindo no processo de produção, quando você falou lá, por exemplo, de quando as câmeras chegaram no Vidigal, no Ponto de Cultura, né? E como eu sou um dos criadores do Cultura Viva, né? E aí o Nós do Morro, né? Eu fiz uma defesa do Nós do Morro, porque quando você está no edital, tem 30, 40 projetos concorrendo para aquela vaga que você está disputando, né? E aí, quando eu comecei a defender o Nós do Morro, né? Porque eu era o representante, né, do Rio, no Ministério, lá do Gil, e quando você começava a defender o Nós do Morro, as pessoas iam retirando os outros projetos e tal. Quando eu acabei de defender e tal, estava já aprovado o Nós do Morro, né? Então, e esse kit digital que nós colocamos, né, no edital, foi fundamental, porque além né, a garotada, né, dos pontos, em todos os espaços do Brasil que não tinham acesso, passa a ter acesso, e aí daí surge mídia ninja, daí surge essas outras, né, expressões todas que vão questionar a comunicação de forma mais ampla, né, do mercado, e daí por diante. Enfim, queria comentar isso da emoção da gente, né, poder estar trocando aqui essas coisas, né, e aí você deve conhecer o meu filho, Leonardo Rocha, que aí você, que é cineasta também, né, e fala muito também do teu trabalho, né, e tudo mais. Mas aí porque na verdade o Vidigal é um set de filmagem, né? Ao mesmo tempo que ele é o set de filmagem, ele é parte dessa singularidade do Rio que eu chamo lá no Cidade Cezida de imagem invertida do espelho, né? Leblon, Vidigal, Ipanema, o Galo, né? E vai para a Copa, e vai para o Leme, né? E o Chapéu, e a Babilônia, né? E Gávea e São Conrado, Rocinha, né? E isso é muito difícil você ter. Só que, mesmo que esteja assim, uma colada no outro, a diferença é tão grande que as políticas públicas são completamente diferentes, os acessos são completamente diferentes, o que cria, inclusive, os roteiros todos, né, dos filmes tão bem feitos, né, bem da Cidade de Deus e do Santa Marta, 2 Semanas no Morro, né, e aí essa moçada toda, né, do Coutinho ao João, né, que aliás, João, aliás, foi meu aluno, né, depois cineasta, o Moreira Salles, né, depois essa e o Yuca, né? E essa moçada toda, né? Como eu sou folião de Reis, então você imagina, né, a partir da folia do Santa Marta e essa interação toda que vai criando, você vive essa relação da cidade como quando você vê o filme, aquilo te emociona mesmo, porque o que é colocar isso? Então eu estava só te provocando assim no seguinte sentido, de que essas coisas me provocam de tal forma que o Rio hoje eu estou chamando da cidade multicêntrica, né? Sair dessa história de favela asfalto, né? e como se essa dicotomia já fosse normalizada, né? Quer dizer, o imaginário escravista, escravizador, torna normal a existência da favela, né? Como se o projeto urbano fosse feito dessa forma. Tem uns que têm o espaço da moradia e tudo mais, e os outros que têm que se virar na história e ainda servir àqueles que têm, né? Eu acho que essa lógica que ainda permanece, ela, infelizmente, ainda é roteiro, né? É uma loucura, né? Esse tipo de coisa. Então, na cidade multicêntrica, favela é cidade. Racismo é pandemia, é endemia, né? Estrutural. Cultura é significação, né? Imagina a comida gostosa que dentro do Vidigal cada casa tem, né? O que isso significa para um processo muito mais amplo, que saberes e sabores estão misturados nessa história, né? E
ao mesmo tempo, comunicação é comunitária, né? É isso que você faz. Né? Como é que, a partir do cinema, essa cidade pode ser revista e vista dessa forma. Então, a gente está falando quase que, falando do Rio, está falando do Cinecidade, né? Um pouco essas questões eu queria trazer para você, para a gente ver a tua roteirização já em seguida. Obrigado, querido. Eu te agradeço e saber que a gente está ligado aí nesse axé, né? Eu sempre gosto de falar nessa linguagem mais africana, né, cara? Isso é axé, isso é ancestralidade, assim, sabe? Você falou do ponto de cultura viva ali, você vê que eu fiz o meu primeiro curta com essa câmera, né, que chegou aqui, sabe? Então, a gente tinha um equipamento para poder filmar. Então, eu me tornei cineasta através dessa política, sabe? Que permitiu esse acesso. Então, tantos outros, assim. Então, é super importante esse marco na política brasileira, né? E a gente fica triste quando olha esse retrocesso. E aí, é importante você falar isso, essa relação com a cidade, a pandemia, o racismo é uma pandemia, adorei essa metáfora. E é isso, ainda é uma coisa muito, se você for ver, assim, metafórica, falar como usar metáfora, assim, é muito cruel ainda. Por exemplo, muito prático. Eu peguei um mototáxi, o menino era um menino negro, assim, retinto, e aí eu queria pagar um lanche para ele e depois pagar a corrida. A gente ia entrar no Itaú, né? Eu lembro ali, né? Leblon Vidigal, a gente desceu. E o menino não conseguiu entrar no banco, sabe? Ele não conseguia entrar, ele estava com medo de segurança, sabe? De ficar barrado na porta. Então, assim, essa relação com a cidade, ao mesmo tempo, não é tão pertencente quanto a gente acha que é, né? E, ao mesmo tempo, é um banco, né? É um lugar extremamente capitalista, onde está o dinheiro dele, onde ele precisa entrar, ele é cliente. Então, você vê que essa relação com o capitalismo, com a cidade, é uma relação ainda em processo, é muito cruel ainda, né? Então, você fazer cinema é você redescobrir o Brasil através de imagens, né? Eu adoro essa frase. Redescobrir o Brasil através de imagens. Então, são esses Brasis, né? É a Rocinha, né? Que é uma cidade, entendeu? Aí você tem ali o Vidigal, aí você desce para o Leblon, São Conrado. É realmente usar o cinema para isso, né? E eu faço cinema para me comunicar. Por isso que eu faço cinema, porque eu me comunico com o Irã, eu me comunico ali com a Nadine Labak, sabe? Eu me comunico com a África, com a Ava DuVernay nos Estados Unidos, com o Spike Lee. Então acho que eu faço cinema para me comunicar. Então, essa comunicação que a cidade ainda tem como contradição, a gente precisa rediscutir isso através do cinema mesmo. Que bom. Que bonito. Fala, Lilian. Oi, Luciano. Primeiro, parabéns. Estou super feliz de estar te ouvindo. E eu vou mudar um pouquinho o foco. Eu queria ouvir um pouco o Luciano, professor, né? Saber um pouco como é que está o Nós do Morro hoje, essas mudanças todas. Quer dizer, você já é um cineasta que nasce, um diretor que nasce com o digital, mas mesmo assim você tem uma evolução, você estava falando aí, né? Eu exagero nos drones. Então, eu queria saber de você. E também, ao mesmo tempo, essa questão da não classificação e rotulação do cineasta de periferia, né? Que eu lembro também, quando eu pesquisei 5 vezes Favela, todos falavam isso, todos vocês, diretores, falavam isso, né? O desejo de não ser rotulado, de querer também olhar outras coisas e fazer cinema sobre outros que não só a favela. Então, eu queria saber de você como o Luciano, professor, está hoje trabalhando essas questões, tanto da questão do avanço tecnológico, se o ensino hoje é no celular, se não é, se existe ainda essa demanda, como é que o Nós do Morro está funcionando hoje em dia e o que está propiciando mesmo, e como passar para esse jovem que tem todas essas questões que você já elencou aí de necessidade, de enfrentamento com a cidade que o exclui, sem mesmo falar que está excluindo. Como é que você está passando essa questão de a favela tem que estar, mas também estar fora dela, e dialogar com o que está fora dela é necessário. E, por último, eu queria só perguntar para você também quem é a artista que fez esse quadro, que é maravilhoso, adoro. É lindo demais. Adoro. Então, são essas duas questões. Adoro. Então, vou começar pelo quadro. Na verdade, eu encontrei na Feira Hippie de Ipanema, né? E a minha sobrinha Helena tem 3 anos, assim.
E ela é linda, assim. E aí, quando eu vi esse quadro, eu lembrei da Helena. Eu falei, nossa, achei lindo, assim. E aí, o nome do artista é Luiz É o Bicho. Ele assina assim, ele é do Jardim América. Ele tá no meu Instagram, Luciano Vidigal, quem quiser ir lá. Luiz É o Bicho. Esse menino, ele é muito talentoso. Ele tem várias obras. Viu o Jardim América aí? Viu o Jardim América aí? Minha casa. Não. Ele é Jardim América. Maravilhoso. Vamos seguir, vamos olhar o trabalho dele, sim. Ele é maravilhoso mesmo, esse menino. E aí, enfim, eu comprei, tá aqui, eu sempre gosto de deixar de fundo, assim. Então, vamos lá. Eu, como professor, muito boa pergunta. Eu lembro quando eu entrei no site 5 vezes Favela, eu fiz uma cena que era uma cena de morte, assim, e tinha muitos figurantes, era uma cena de emoção, e aí começou a chover, até me arrepio quando eu lembro dessa cena. Eu era o diretor, foi película. Aí eu falei, nossa, aquele set, aquele circo armado, as pessoas me olhando. Na hora eu lembrei do professor. Como o professor de teatro, que nós me deu base para eu poder ter essa liderança emocional, essa liderança intelectual e lidar com esse set. Porque não é fácil você administrar isso. O diretor, ele tem essa coisa, ele administra também, ele é um gestor, né? Ele tem essa coisa de administrar a gestão. Então, assim, o professor, ele me deu muita base para eu dirigir no cinema. Depois eu fui para a TV Globo, eu dirigi uma série na TV Com. Luísa Pensé, Marisa Hort, Daniel Dantas, me chamaram para dirigir uma série lá. Então, assim, cara, é outra indústria. Então, essa base que Nós do Morro me deu de lidar com adolescentes, eu dou aula para adolescentes, eu adoro trabalhar com adolescentes, assim, de lidar com aquilo, de ter que montar peça, de ter que administrar tudo isso me ajudou muito como diretor no mercado, para a indústria. Então, assim, eu costumo te dizer que eu, como professor, aprendo muito. E uma dessa metodologia que eu lembro a pedagogia do saber ali, do Paulo Freire, eu lembro que tinha uma coisa de você se adaptar ao aluno, de você entender o aluno, e eles têm muita coisa para me ensinar, assim, para falar, para ensinar. Então, eu sempre vou com esse lugar de aprender, sabe? Essa abrir escuta, essa humildade como professor, essa troca é muito boa, é muito para ambos, sabe? Você potencializar o aluno, ainda mais esse aluno que é oriundo ali que é oriundo de favela, que está ali, assim, e que precisa, enfim, trabalhar até a autoestima, algumas coisas que eu percebi em aula, assim, você potencializar esse aluno é muito forte. Eu lembro de uma cena muito marcante, como tem o Alto da Compadecida, do Suassuna, e a menina fazia o personagem que era o diabo, né? E aí toda vez que ela ia ler, ela travava. E aí eu fui com muita paciência, que eu percebi que ela tinha dificuldade. Eu falei, você vai em casa, você vai no dicionário, você vai conseguir ler isso. E depois, no final, assim, ela virou para mim e falou assim, professor, eu aprendi a ler com você. E aquilo me marcou. Eu falei, valeu a pena. Então, assim, esse trabalho sociocultural tem esse lugar de você ficar rico aí. E você ver que você está contribuindo para uma transformação, sabe? Não é só arte ali, sabe? Não é só arte, não. Assim, a arte, ela é a ferramenta. Mas você vê esse aluno se transformando, eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida, poder contribuir nesse crescimento humano, cara. Isso me enriquece muito como ser humano, sabe? Então, eu acho que é isso. Então, meu lugar de professor, ele está assim. O Nós do Morro hoje, ele está realmente dentro desse momento de pandemia. A gente está passando algumas dificuldades, tem algumas questões administrativas que está se resolvendo, né? Então, eu acho que a gente está tendo essa virada, se readaptando e se estruturando para poder captar, sabe? Então, eu diria que hoje ele está parado mesmo. A gente está respeitando toda essa coisa da pandemia, funcionando muito online, como vocês estão fazendo. O Caio Blá e a Luísa Reis, eles são voluntários, assim, estão dando aula aqui, inclusive para uma turma que eu também dou aula, assim. Então, tem uma galera que chegou junto, bacana, assim, sabe? Então, ele está funcionando assim, o Nós. Eu acho que eu respondi tudo, né? Tinha mais alguma pergunta que você... Acho que... Não, era só isso mesmo. E essa questão da tecnologia está acompanhando tudo isso, né? A tecnologia. Dizer, o uso do celular, essas coisas. Só isso. A tecnologia. Muito forte, muito, muito forte. Eu acho que é o que eu falei, não tem mais volta, né? Eu sempre falo assim, quando o menino pega um fato, sei lá, a polícia agiu de forma truculenta no Vidigal e ele filma aquilo e ele posta no Facebook dele, ele está documentando. Eu falei, cara, você... É o que eu falo assim, aí ele tira uma foto de uma bailarina na laje, ou de um menino tocando um sexo, eu até postei, assim, favelagrafia, que eu adoro, assim. Ele usa o celular dele para filmar, assim, sabe, um saxofone, usando a metáfora de que, eles tocam saxofone, eles não usam fuzis, eles usam a música como ferramenta, como arma. Então, assim, quando você traz essas imagens, eu falo, você é um grande fotógrafo,
você está se tornando um documentarista. Então, é conscientizar os meus alunos que o celular é uma ferramenta importantérrima assim, para a gente, assim, sabe? Então, acho que é usar a tecnologia para isso, assim, a favor para a comunicação. É o que eu tento estimular os meus alunos. Assim. Muito obrigado, Luciano. E vida longa ao Nós do Morro, que é um trabalho fundamental. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. É um trabalho histórico, né? Histórico da cidade, histórico da arte brasileira já, né? Enfim, acho que não tem como falar sobre cultura nacional sem falar do Nós do Morro nesses últimos 40 anos, né? Então, acho que isso é importante da dimensão disso.